Então, estamos aqui hoje para a gravação do episódio 8 do VangCast, o podcast da Livraria Vanguarda. E os nossos patrocinadores, então, é o Parque Una Idealiza Cidades, que está conosco, apoiando. Eu gostaria também de convidar as pessoas que ainda não seguem o canal do VangCast para que cliquem ali no sininho, para que a gente possa também comunicar vocês a todos os episódios novos que saem, fazer todo esse acompanhamento. Então, a gente também quer falar da nossa leitura, do Faça da Leitura um Hábito, 365 dias. A gente já está chegando no final do ano, ainda estamos recebendo alguns vídeos. Quem gostaria de indicar um livro será muito bem-vindo. E hoje as nossas convidadas estão aqui. Eu vou começar me apresentando. Então, eu sou a Beth da Vanguarda. Eu sou o Laerto da Livraria Vanguarda. Luciane Silveira, professora de Português, Literatura e Redação. E professora Daniela Vilas Boas, do Instituto Proficere. Prazer ter vocês aqui conosco. A gente está gravando esse episódio especial, né, do mês dos professores. Então, foi muito bacana, assim, a gente ter juntado essas duas professoras que gostam tanto de literatura e têm uma profundidade muito grande. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a Luciane, que é professora de português, literatura e redação. Ela é especialista em literatura comparada, sócia proprietária do curso Vetor e do Centro de Linguagens Flor de Lis. E a Daniela Firô Vilas Boas é diretora do Instituto Proficere, professora de inglês, editora de artigos científicos, especialista e mestre em educação. Então, eu vou começar dando a palavra para a Daniela, para que ela possa falar um pouquinho das motivações dela em relação à leitura. Pode ficar bem à vontade, Daniela. Quando tu me fizesse o convite, eu fiquei pensando, né? Como é que eu falaria sobre literatura e como é que eu linkaria isso com a minha vida, né? E aí me veio uma comparação na cabeça que, assim, algumas pessoas, elas têm uma trilha sonora para a vida, né? A vida delas é marcada por música. A minha vida é marcada por livros. Que lindo. Nossa. Então, nossa, muito lindo. Isso são coisas que eu carrego há muitos anos, desde a adolescência, né? Então, por exemplo, eu tenho trilhas para amor, trilhas para luto, trilhas para perdas, trilhas para filosofia. Então, são várias trilhas, né? E essas trilhas vão fazendo com que a gente vá se instituindo, né? Então, eu acho que eu sou o resultado dessas várias trilhas que foram me passando pela minha vida, né? E isso foi me dando, né, uma possibilidade de ser diferente. Então, isso, para mim, é o tudo da literatura, né? Nossa, é a incrível. Possibilidade do diferente. Muito. E com uma escolha de grandes autores, com certeza. São grandes autores, porque eu acho que os grandes autores são aqueles que ficam dentro da gente, né? Porque eles têm uma atemporalidade, né? A questão do ser atemporal, né? Como o nosso inconsciente, eu acho muito interessante, né? Então, essa atemporalidade faz com que um jovem, uma pessoa mais velha, uma pessoa de meia idade, quando ela pega aquele livro vai dizer alguma coisa para ela. E para a gente mesmo, em momentos diferentes da vida também, ele traz outras nuances. Um desses livros que eu escolhi, que é o... Eu vou começar. Posso começar? Claro. Depois a Lu já dá a sequência. Que é o Orlando. O Orlando eu o li pela primeira vez, eu devia ter, sei lá, uns 19, 20 anos. E eu já reli esse livro mais de 10 vezes. Uau. Né? Esse mesmo livro que tu lê? Esse mesmo livro. Esse aqui, que é um livro maravilhoso, com uma tradução da Cecília Meirelles. E eu já usei esse livro em vários artigos, né? A última vez que eu usei esse livro foi num artigo sobre o feminino, que eu e a minha parceira, a Caterine Lapoli, levamos para Londres em 2019, para o IPA. E nós falamos sobre desvendar
as mulheres, tirar as mulheres de trás dos véus, né? Que lindo. E esse livro tem uma passagem maravilhosa, que é quando Orlando, homem, se transforma em mulher, e lhes são oferecidos vários véus. Então, eu acho que eu fui tirando vários véus ao longo da vida, e Orlando sempre, né, foi me ajudando. Né? Eu sempre vivi em ambientes muito masculinos, então eu sempre tive esse choque, né, entre o masculino e o feminino, e eu acho que Virginia Woolf, Orlando, Clarice Lispector, Simone de Beauvoir, todas elas, né, vieram me acompanhando e me permitindo ser uma mulher diferente. Te empoderando, de uma certa forma. Não sei se é empoderar, mas saber poder ser, né? Justamente, isso é tão importante. nesse sentido. Né? Saber poder ser. Muito lindo. Muito bem. Bem-vinda. Muito obrigada. E agora, Lu, conta um pouquinho. Contar um pouquinho da minha história de leitora é uma tarefa meio complexa, bem difícil mesmo, porque eu não tenho lembrança da minha experiência de vida sem ser por meio de leituras. E até o fato de eu estar convivendo com leitura desde sempre, desde pequena, desde criança, eu e minha irmã fomos criadas numa cidade muito pequena e naquela época havia vendedores de livros, né, que passavam nas casas, ambulantes. E uma das grandes coisas que meu pai fazia no ano era comprar alguma coleção para gente. Aquilo ficou marcando muito a nossa infância, né? O livro infantil, depois os livros que vieram na adolescência. E eu acho que a leitura ela está muito atrelada também ao fato da minha escolha de ser professora. Ela veio muito forte, me marcando, principalmente a partir, acredito, da 7ª série. Eu tinha uma professora incrível que, do nada, ela abria um livro e começava a ler para a gente. Eu só pensava, um dia eu quero ser isso. Eu quero ser exatamente assim. E aquela marca da professora Virginia me chama a atenção, porque é uma imagem muito forte que eu tenho dela. Ela veio me acompanhando por um longo tempo, né? E a leitura ela foi se transformando também com o tempo, daquela pequenez até os livros da adolescência. Eu gostava bastante dele, Érico Veríssimo, e dali conhecendo outros mundos, o livro Infanto do Érico, né? E dali partindo para outras literaturas, inclusive na mesma linha, brasileiros e gaúchos. Então, nunca fui uma pessoa de ler muita literatura estrangeira, porque ela não entrava muito lá em casa, e quando entrava era livro de adulto. Né? Então, eu não podia tocar, eu não podia chegar perto. Meu pai comprava o livro para mim e comprava livro para ele. Então, ele era um leitor. Ele era um leitor. Ele era. Naquela época, ele comprava livros em banca de jornal. Que eram coleções que as bancas de jornais vendiam, e ele comprava uma coleção enorme. Eu tenho até hoje, todos. Isso é 1980. Tenho os livros que ele comprava para ele, só não tenho mais os que ele comprava para mim. Aqueles eu desmanchei, de tanto que eu lia, eu acabei desmontando. E muitas dessas marcas vieram, assim, é uma das minhas marcas principais em termos de leitura. E eu não trouxe o meu volume mais batido, que era o da minha mãe, que é de 1956, que eu até mandei encapar, encadernar, de tanto que eu já revisitei, mas eu trouxe o que a minha filha me deu em 2015, eu acho que esse aqui foi lançado. E ela viu a edição, adorou e me trouxe, porque O Pequeno Príncipe é o livro que eu reviso várias vezes, assim, e toda vez eu encontro algo diferente, eu vou buscando referências novas, e quase sempre não são as referências que a maioria das pessoas olham, tipo a da Raposa e do Principezinho com aquelas frases de efeito. Eu estou buscando as outras questões que eu acho caras nele, como a questão do adeus, né? O sentimento de pertencimento, o fato de o que é o deserto dentro dessa sensação de estar perdido no mundo e o que é encontrar o Principezinho nesse universo. Então, para mim, é um livro que nunca foi só um livro de criança, e que a primeira vez que me deram na mão era aquele exemplar batido já da minha mãe,
de 1950 e tantos, e ele foi me acompanhando, e eu acho que eu devo ter hoje uns 6, e eu tenho comprado em línguas diferentes, ainda que, por exemplo, eu não leio em inglês, eu já encomendei. Porque eu acho fantástico. Já decorou em todas as línguas. Exato, então acho que eu sou capaz de ler até em inglês. Mas eu acredito que as pessoas entendem muito pouco quando eu posto, que com frequência eu falo um pouco dele e gosto de retomar, mas acho que elas têm dificuldade, assim como ele mesmo, né, o Exupéry coloca que as pessoas tinham dificuldade de enxergar o elefante dentro da jiboia, eu acho que as pessoas têm dificuldade de enxergar o meu elefante dentro da jiboia, o que tem dentro do Pequeno Príncipe que provoca esse tipo de sensação, né? E a literatura tem desse lado, dessa beleza de fazer a gente vivenciar coisas completamente diferentes, e eu gosto desse lado dela, da simplicidade e, ao mesmo tempo, do quanto a gente pode fazer ela crescer e tomar forma. Porque é isso que eu faço dentro da sala de aula, pelo menos tento fazer há 30 e tantos anos, né? Por contar histórias, atingir meu aluno para que ele se torne um leitor, para que ele entenda que aquele é um mundo interessante. Porque tem aquela coisa de impactar ou de influenciar, né? Tu disse que lá na 7ª série uma professora tua de literatura te impactou e te influenciou num livro, Sim. né? Então a gente também já teve outros exemplos aqui de pessoas que foram impactadas por uma leitura, por uma professora que incentivou a ler, e hoje ela é Os professores não têm a noção, a maior parte, né, do Não quanto tem. eles são e continuam sendo poderosos, Sim. né? Muito, muito. bem E para te verdade. ver, isso tem quantos anos? Estava na 7ª série. Imagina que tu lembra isso muito friamente ainda. Então, Sim. tipo, Deve fazer bem o quê? Uns 40 anos. então imagina. E ainda assim, e uma outra coisa que o livro tem o poder, né? Tipo, é de juntar isso e de ficar muito latente na tua cabeça. Né? Sim. Não só na tua, mas de todos que... É uma coisa que a gente enxerga, inclusive, refletida hoje no próprio agir. Eu nunca tentei imitar a professora Virgínia. Eu tentava, na verdade, era trazer para a minha realidade aquilo que tinha sido muito importante para mim, né? Acho que funciona, porque eu tenho retornos bem positivos dos alunos, então acredito que eu esteja fazendo a coisa certa, né? Pois é. E eu já tinha um pouco essa dúvida, assim, no sentido de uma pergunta mesmo, né? Em relação às tuas motivações para ensinar, tu já começou a falar um pouquinho sobre isso, né? De ensinar o português, né? Então, isso já veio dessa tua trajetória. Veio tanto deste momento da 7ª série, quanto veio depois no ensino médio. Fiz magistério no ensino médio. E no 2º ano eu tive uma professora de português que foi assim, fenomenal, e ela me fazia enxergar o português de uma forma que eu achava aquilo mágico, e eu dizia, nossa, eu preciso ensinar de forma mágica. Eu sempre brinquei de ser professora, eu sempre quis ser professora, então nunca houve dúvida, sabe aquela sensação de, tô lá na 8ª série, o que eu vou fazer no ensino médio? Não, eu vou para o magistério. Saí do magistério, se eu quero letras. Então, sempre direcionada, eu nunca parei para pensar, eu nunca avaliei ao longo da minha trajetória, e se tu pudesse fazer outra coisa, o que tu serias, professora? Eu não pensaria de novo. Mas teus pais eram professores, não? Não. Meus pais não tinham formação, na verdade. Meu pai foi fazer faculdade quando eu estava no ensino médio. A minha mãe terminou o 2º grau quando eu estava no ensino médio. Quando estava no 2º grau também. E esse D... o D é de Alegrete. Não é de Bagé, a maioria pergunta. É o D de Alegrete, né? Criada lá no Alegrete. Coisa boa. Eu estava ouvindo vocês e pensando, né? Eu nunca quis ser professora. Eu me tornei professora, né? Mas quem me apresentou as letras foi a minha madrinha, que era uma professora de geografia, uma pessoa extremamente talentosa, uma contadora de histórias exemplar. Então, e no início, principalmente a poesia, eu sou apaixonada por poesia, né? E eu fui me tornar professora muitos anos depois, mas sempre eu pude vir a ser professora porque eu sempre fui uma leitora voraz. Né? E isso é uma coisa... Que influência. Eu fui uma leitora voraz, né? Então, eu pude ser, né, professora, eu pude escolher o que eu queria fazer depois já como uma segunda profissão, né? Eu sou oceanógrafa de formação, né? Eu trabalhei 10 anos dentro da oceanografia química com
com quimiometria, que é a estatística aplicada à Nossa. química, Nossa, coisas outro muito mundo. duras, Uau. né? Coisas muito Que duras. fantástico. E eu vivi um tempo no Japão e até eu trouxe esse livro aqui, porque esse livro, ele me acompanha desde o Oceanógrafa, né? Que é um dos meus poetas favoritos, que é o T.S. Eliot. E ele tem essa capacidade de me dizer que eu estou em casa, né? E mesmo estando em tantos diferentes lugares, sempre que esse livro está sempre comigo, qualquer lugar que eu vou, né? Então esse livro é a minha casa, a minha memória afetiva, as coisas que eu carrego em mim, né? Mas a influência do professor, assim, eu me lembro de vivenciar com a minha madrinha o Colégio Dom João Braga, de subir as escadas de madeira, de sentir, eu sinto até hoje o cheiro da madeira do colégio, Nossa. né? Muito forte. E de andar por aquele ambiente. Então, são coisas que eu acho maravilhosas, né? O meu professor de português no Pelotense foi uma pessoa maravilhosa que me disse que eu podia escrever, que eu era capaz de escrever, que eu podia ser Os diferente. incentivos. Né? E os alunos de vocês devem ficar assim, ó, louco pelas dicas que vocês passam de livro, né? Ou não muito? Como é que é isso? Não sentem isso? Depende. Não, É? não. Não. Eu acho que já senti mais. Já passou essa fase? A gente está precisando estimular Aham, mais isso? Sim, muito mais. Eu acho que eu já passei pela fase de saber que estava deixando, né, um conjunto bem significativo de valor literário e de bons leitores. Depois, um período, acho que no início dos anos 2000, foi bem pior. A sensação de que eles não queriam literatura, de que não era importante para a vida deles. Olha só. E hoje eu já acho que aumentou o número de leitores. Tem mais aluno interessado em literatura, em leitura, de modo geral. Não precisa nem ser literatura tipo ficção, mas em ler de modo geral. Mas ainda assim, eu não vejo, eu acho que tem um abismo assim, entre a juventude, porque eu trabalho com jovem, né? Eu trabalho com um estudante de pré-vestibular. Então, essa vivência do pré-vestibular, ela deveria estimular a leitura. Só que eu acho que eles têm tantas informações para captar que o livro acaba ficando em último plano. E se possível, eu leio. Se der, eu consigo ler. Então, acho que Eu é não muito sei difícil. se... Talvez eu discorde um pouquinho de ti. Eu acho que não há um desinteresse, eu acho que há uma ignorância, né? Porque, de modo geral, assim, no ensino no Brasil, nós fomos tirando as complexidades. Isso eu super concordo. Né? Deixando tudo muito fácil, Tudo né? muito fácil. Matemática é muito difícil, então fica-se Simplifica. dentro do concreto. Química é muito difícil, fica-se dentro das coisas que se vê no dia a dia. E essa transição do concreto para o abstrato foi ficando cada vez mais difícil. E a literatura é abstração, é 100% abstração, né? Então, eu acho, e além disso tudo, nós temos um gap aí, que é a questão de que onde ficou o tempo, onde ficou o nosso tempo. A gente perdeu a relação com o tempo, né? O tempo é sempre o agora. Então, quando eles ficam naquele scroll, né, que eu não sei como dizer em português, scroll up, scroll down, que é o movimento do dedo para cima e para baixo. Rolando para cima e para Isso. Rolando baixo. a tela. Aquilo ali acaba com o tempo. Eles não percebem o tempo. Então, porque aquilo é um liquidador de tempo. Fica o tempo inteiro ali. E fica o tempo ali e aí perde o tempo. perde a noção do tempo, perde o tempo, né? E, por exemplo, eu vinha pensando nisso tudo, né, vindo para cá. No tempo que eu morei fora daqui, eu morei 10 anos fora de Pelotas. Tinha a questão da carta, não existia internet, não existia celular, não existia, né? Eu fui ter um dos primeiros computadores que chegaram no Brasil, quer dizer, isso em 1800 e carochinhas, e vão muitas, né? Então, aquele tempo da carta, eu escrevo a carta, eu tenho que abstrair a pessoa que está do outro lado, eu tenho que abstrair o tempo que aquela carta vai levar para chegar até lá, e eu tenho que criar uma expectativa de retorno. Né? Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos, eu nunca escolhia livros com gravuras grandes.
né? Porque aquilo me dava uma agonia, porque eu dizia, como é que se conta uma história do Chapeuzinho Vermelho em 7 linhas? Não se encontra, se perdeu a história. Então, eu sempre tive os livros com as histórias completas e se lia uma página, e agora? Não vai terminar? Não. Amanhã vai terminar. Então, tu cria o tempo, né? Tu cria o espaço, tu gera a expectativa. Não entrega tudo. Tu não entrega tudo. E hoje em dia é tudo entregue ontem. E nada fica. Porque tu não cria memória. Eu acredito que esse lado realmente ocorre, mas eu ainda acho que, além de o elemento tempo, eles também perderam a capacidade de sentar e organizar as suas vivências para coisas que sejam significativas, importantes mesmo, né? Então, como tudo que está no celular, tudo que está no computador é muito veloz e são coisas imediatas, esse imediatismo impede que eles tenham a oportunidade de se deliciar com a literatura, né? Não é uma tarefa fácil. Não. Ainda que haja exemplos, e sempre em todas as turmas a gente vai encontrar 2, 3, 4 alunos que são leitores e que gostam e trocam informações e experiências de livros, não é uma tarefa fácil os outros se sentirem envolvidos. Eles escutam. Tu consegues fazer a atenção se voltar, mas aquilo se tornar uma prática, o hábito. É um abismo, assim, bem, bem grande. E eu acho que a gente está com pouca opção, não sei se eu não estou conseguindo saber, né, como lidar com isso, pouca opção de levar uma literatura com uma característica que atinja esse público mais jovem. É que eu acho que também tem a X da questão também é tu alcançar esse livro, tipo, essa leitura para a pessoa certa, né? Porque o livro que eu vou gostar de ler não vai ser o mesmo que a Beth, não vai ser o mesmo que tu. E tu tem que trazer essa atração para a pessoa, para o leitor. Sim. Ter a mesma, né? Mas a gente está falando desse interesse mesmo, né? De poder parar e fazer aquilo. Porque quando a pessoa tem um hábito de leitura, o texto é muito fácil de perceber, né? Quando sai daquele básico, assim, que procurou no Google, que o Google deu todos... Imagina agora com o ChatGPT, né? Agora a gente entra num outro parâmetro, assim. Mas essa questão da presença e da profundidade, né? O que eu quero dizer, né? De que forma que eu vou parar e organizar essas ideias. E o que a gente está fazendo aqui é estimular mesmo, sabe? Fazer com que a pessoa se sinta estimulada a fazer um pouco mais, né? A largar aquele celular que está lá todos os dias, várias horas do meu dia, e realmente se permitir experienciar esse novo. O que essa leitura vai trazer para mim que vai ser diferente do que vai trazer para o Laerto ou para qualquer outra pessoa? É o propósito, né? Que a Luciane estava falando, né? Que ela pega muito adolescente. Eu pego mais adolescente entrando na universidade e já dentro de uma parte científica, né? Eu dou muita aula de escrita científica e de como publicar. E o grande problema que eu vejo, assim, é que o português também ficou muito básico. Sabe? O português, assim, qualquer coisa que eu escrevo vira literatura. Não, sabe? Eu vejo aquelas mães, ele escreveu uma redação linda. É legal, é uma redação legal, né? Por que ele não tirou 10? Porque está em construção, né? Então tem todo um apelo que eu vejo hoje em dia nas escolas, nas famílias, que tudo tem que ser perfeito, tudo tem que estar pronto hoje. Não é assim, né? Eu não termino um livro hoje, eu não termino uma redação hoje, eu não termino uma argumentação hoje. E se eu não tenho uma linha argumentativa, eu não vou produzir. Eu não vou produzir literatura, eu não vou produzir ciência, eu não vou produzir conhecimento. Né? Porque tem o tempo, eu tenho que lidar com ele, eu tenho que esperar, eu tenho que olhar, eu tenho que errar, eu tenho que arriscar, eu tenho que rasurar, eu tenho, né, que voltar atrás. Eu percebo isso na escrita redacional, com as aulas de redação.
a sensação de, se eu não tenho o texto pronto, se ele não está organizado para já, o aluno fica emburrado. Sabe aquela criança emburrada? Essa é a sensação. Tá, mas por que ainda não? Por que não é assim? Não, mas tu precisa seguir essas etapas, o teu texto tem que ser, exatamente, eu achei excelente, está em construção, ele precisa ser elaborado, é diferente do pegares um texto pronto, né? Então, esse tempo o aluno não consegue mais gerenciar e responsabilidades, né, de vários elementos do entorno, assim. E eu acho que se houvesse um pouco mais de empenho das próprias famílias, a gente educa pelo exemplo, né? Minha filha é uma leitora assídua e eu acredito que isso é parte da formação do indivíduo. Então, se eles tivessem mais exemplos de literatura, não estou nem falando, de novo, não é literatura ficção, mas de ler o mundo, ler o que está no entorno, ajudaria a produção a ser muito melhor, ele se frustraria menos, ou se frustraria e entenderia que aquilo faz parte do processo, né? E não ficaria revoltado, né? Muito bom. Laerto. Eu, assim, vocês já falaram, tipo, a Luciane já falou que ela não lembra, assim, tipo, mas o que vem na tua cabeça, o teu primeiro livro que tu lesse, assim, tipo, que te chamou a atenção, que tu disse, olha, esse livro aqui, eu tive contato pela primeira vez. Tu lembra do título? Do primeiro, não. Não, livro de criança, né? Primeiro livro de criança, tipo, sei lá, Três Porquinhos, A Bela Adormecida, histórias infantis mesmo. Agora, que eu pudesse compreender enquanto uma narrativa que me fez diferença... Pequeno Príncipe. Sim. E ainda muito criança. Eu achava fabuloso, eu achava incrível o que ele era capaz de colocar no papel. E direto depois olhar Os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, que foi o primeiro livro que, quando eu descobri, é um autor brasileiro, eu pensei, me lembro como se fosse hoje, brasileiro escreve. Sabe aquela sensação de... Tudo que me pertencia até aquele momento parecia ter sido escrito por alguém. Irmãos Green, tá? Era uma coisa... Tu não sabia de onde era, que mundo era aquele, mas era um mundo que não era o meu. Agora, Pequeno Príncipe, o Pequeno Príncipe, o Érico Veríssimo, quando eu li o Olhar Os Lírios do Campo, eu queria mais. E aí depois vieram outros dele, justamente porque eu achei ele me supria, sabe? E eu Tinha essa continuidade de escrever hoje. E eu achei interessante que a Daniela colocou de um livro que te faz sentir em casa. O livro que até hoje me fez mais sentir em casa foi A Estética do Frio, do Victor Ramil. E eu lembro perfeitamente, assim, de ler A Estética do Frio, e eu li de novo, eu li 3 vezes, e aquele livro foi me nutrindo. Eu disse, meu Deus, eu tô me sentindo, pela primeira vez, eu pertenço a um espaço, sabe? Eu pertenço a um espaço. Aquilo eu achei incrível, assim, tem uma sensação bem positiva de ter conhecido o trabalho da escrita do Victor. E Adorei. É interessante, porque... Desculpa. Não, pode falar, Daniela. Eu achei interessante que ela botou da questão do espaço físico, né? E eu agora me dei conta, ouvindo, que o meu espaço físico sempre foi a palavra. Né? O meu espaço, não, talvez por eu ter me mudado muito, e desde muito cedo, eu saí de Pelotas aos 17 anos, né? Sim, para culturas tão diferentes. Né? E sozinha, né? Coisas sempre tão sós, então eu acho que o meu espaço sempre foi a palavra. Né? Por isso que talvez eu carregue a palavra comigo. Sim. Né? Porque ela vai comigo, né? Ela vai comigo, ela tem que estar lá. E eu acho que o primeiro livro que me deu essa sensação de que eu pertenço foi A Água Viva, da Clarice Lispector. Né? Ela me ancorou no mundo, assim, no mundo possível. Né? Clarice, ancorando no mundo possível. Não, eu queria pedir... Como a literatura é gigante, né? E vocês, tipo, tem um carinho muito grande, né? Falando assim, a gente percebe o carinho que vocês têm por isso. Então, eu queria pedir para Daniela abrir a Clarice, né? E ler algum trechinho, e depois a Lu algum trechinho do Pequeno Príncipe. Porque está... Dá uma olhada. Clarice, sempre é muito bom ouvir Clarice. E a valorização que a Daniela dá para os livros, que olha, as edições dela são... As minhas edições são antigas. São antigas. Muito bacana isso aí. Eu abri aqui em alguma coisa marcada, porque meus livros são todos marcados, tá? Então, vamos ver o que vai vir.
Agora é de novo madrugada. Mas ao amanhecer, eu penso que nós somos os contemporâneos do dia seguinte. Que o Deus me ajude. Estou perdida. Preciso terrivelmente de você. Nós temos que ser 2, para que o trigo fique alto. Estou tão grave que vou parar. Então, ame-a ou deixa. Ame-a ou deixa. É bem a sensação de Clarice. Ela tá elaborando, né, um momento só, um momento de estar só novamente, e ela vai elaborando e ressignificando ela e o entorno dela o tempo inteiro nesse livro. Né? Então, ele para mim foi um livro muito importante. Ele foi o primeiro livro da Clarice que eu li. A mãe de uma amiga minha, que era filósofa, foi quem, eu tinha acho que 13 ou 14 anos, foi quem nos apresentou Clarice. E Clarice é fundamental, eu li todos os livros de Clarice. Né? Clarice, ela foi fundante na minha existência. Que lindo. Que fantástico, que fantástico. Contigo agora, Lu. Ai, uma passagem, eu sempre deixo alguma coisa marcada, porque eu não escrevo em livros, eu não marco livros. Eu marco assim, eu faço, quando é livro que eu preciso estudar, que eu quero estudar, lindo. Eu faço marcas diferentes, assim, eu escrevo nos marcadores, mas não consigo escrever nos livros. E nunca, não é uma prática. Eu até tenho o marcador aqui numa passagem que é justamente a do final, praticamente, do Pequeno Príncipe. Então, eis um grande mistério. Para vocês que, como eu, amam o Pequeno Príncipe, todo o universo se modifica se em algum planeta, que não sabemos onde fica, um carneiro que não conhecemos comeu ou não comeu uma rosa. Contemplem o céu e perguntem-se, o carneiro comeu ou não a flor? Verão como tudo muda, e nenhum adulto jamais compreenderá como isso é importante. É um fenômeno do Pequeno Príncipe, né? Ser capaz de traduzir esses sentimentos, essas questões que são existenciais e que não chegam para todo mundo, né? Da mesma forma, repito, que Clarice. A maioria das pessoas não gosta porque não tem prática de leitura mesmo, né? Porque não conhece o mundo dela, não entende o universo dela. Mas... eu acho que não é nem o mundo, né? A maneira de colocar a escrita no mundo, né? A Clarice, Virgínia, elas inauguram um novo modo, um modo de escrever que é como se a gente estivesse dentro do cérebro delas olhando para o mundo, né? O mundo não é narrado, o mundo é visto. É visto. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa muito, muito característica delas, da Simone de Beauvoir também. Então, eles vêm, todos eles, numa batida de que eu olho e penso. Né? Então, isso é diferente e eu acho que isso é muito assustador. Né? Essa capacidade essa crueza, porque ele traz uma crueza, né? E te deixa meio assim sem pé no chão, né? Ele tira o teu tapete de baixo e diz, agora te vira, né? O que tu vai fazer? Né? A próxima palavra é tua, né? Então, quando a gente não tem o hábito da palavra, criar essa próxima palavra pode ser muito angustiante, né? Por isso até que eu acho que por isso que essas leituras rápidas, né? Quando a gente vê muito pequenas frases sem contexto dos livros jogadas na internet, assim, por quê? Porque parece que tem começo, meio e fim, e aquilo dá um alívio. Né? E esperar a próxima página, esperar o que aquilo vai fazer em ti, o que vai proporcionar em ti, que angústia vai abrir, que porta. Isso, né? Isso é crescimento, e crescer nem sempre é fácil, né? Crescer é difícil. Uma forma de repensar tudo isso. E tu costuma ler, tu lê diariamente? Como é que é esse teu... Eu leio o tempo inteiro, quase. Tu anda sempre com o livro, então. Eu trabalho muito com literatura, né? Eu estudo muito. Eu tenho toda uma parte de pesquisa em psicanálise também. Então, a leitura é o meu dia a dia. E eu preparo alunos tanto para testes internacionais, como alunos que vão fazer a universidade fora do Brasil. E aí, o texto escrito e o texto
autoral, eles assumem uma outra dimensão, né? Porque, por exemplo, quando eu preparo um aluno para um SAT, que é o ingresso da Universidade Americana, eu tenho que fazer quase uma desconstrução do texto que eles escrevem aqui, que é como um roteiro de bolo, né? E eu tenho que fazer um texto mais autoral, é toda uma outra abordagem de texto. Então, eu leio muito com eles, né? Eu leio coisas para mim, eu leio muito artigo científico, porque tem toda essa parte minha científica que eu gosto muito. Nesse teu método, né, de treiná-los para isso, tem muita leitura de livros ou não? Muita leitura de livros. Muita leitura de livros, de short stories, de contos, né, que eu vou lendo com eles, a gente vai discutindo, porque é uma outra abordagem, né? Eles têm que ir além para poder produzir alguma coisa autoral, e isso para poder se colocar no mundo, né? Para poder ter uma opinião. E o que tu está trazendo, e isso para eles irem para fora, né? Isso. Por isso que tu fala tanto que aqui a coisa é tão rasa também, né? Isso. Né? Porque a gente está aceitando qualquer coisa. A gente está aceitando qualquer coisa, né? Tá muito básico, e para a gente poder conquistar mais, ir além, a gente precisa se aprofundar. E assim, o aluno, quando ele entra na faculdade, hoje em dia, eu estou dentro da academia há 30 anos, né? Né? Eu tenho um universitário, né, recém-universitário, tenho uma filha que é do doutorado, então estão em espaços diferentes, mas eles têm leituras, eles têm 6 anos de diferença, e têm experiências com leitura totalmente diversas. Então, e eles vão se construindo diversos, né? E isso eu acho muito interessante. Sem dúvida. Né? Não, é uma troca bem diferenciada. E tu tem algum espaço que tu gosta de ler, assim, diferenciado? Ou... Não. Qualquer lugar eu leio. Né? Qualquer lugar é lugar. Qualquer lugar é lugar. Não, eu não preciso de nenhuma preparação para ler. Até isso é um problema, né? Porque eu sou... quando eu abro um livro lá em casa, eu gero um problema. Porque eu tenho um hiperfoco que o mundo pode cair na minha volta, que aquilo não me diz respeito. Nada te tira a concentração. Nada me tira a concentração. Nem quando eu estou escrevendo, nem quando eu estou lendo. Né? Eu vou para outro mundo e aquele mundo me pertence. E eu não deixo ninguém entrar. Eu sou extremamente egoísta desse espaço. Não, né? Esse é o espaço, né? De novo, que a gente estava falando. É o meu espaço. O meu espaço é aqui, é no livro. Né? Então eu posso estar em qualquer lugar. Olha aí. Né? Porque eu tô ali. Você vai ter que ensinar essa concentração aí para as pessoas. Bah. Lá em casa todos acham que eu tenho algum problema. Talvez seja melhor não. Era a grande queixa da minha mãe na minha infância, na minha adolescência. Que mundo que tu te esconde? Eu tô falando contigo e tu não estás ouvindo, né? Mas também eu não consigo. No momento que eu entro na leitura, pode estar o mundo caindo na volta. Eu não consigo tirar o olho. E se vale para mim também a pergunta... Vale. Eu leio em qualquer lugar, carrego sempre livro. Na verdade, eu decidi comprar um Kindle já faz uns 2 anos. Porque alguns livros eu queria e não tinha muito acesso rápido. E eu fui preparar uma menina para fazer uma prova em Portugal. E havia livros na lista de que ela precisava que eu não ia encontrar aqui assim rápido, né? Então... me entreguei a um Kindle e não me arrependi. Gosto da experiência, adoro o livro físico, até porque as marcas minhas discretas, delicadas no livro físico, elas me permitem revisitar com maior qualidade, eu acho, do que no Kindle. Mas não me arrependi, acho que é uma leitura bem tranquila. Por exemplo, para mim tem sentido muito o Kindle à noite, porque é o espaço do quarto, é o estar recostada e ter a possibilidade de não ter que ficar segurando ou ficar folheando, né? É uma sensação mais gostosa. Até a própria luz dele é interessante. A luminosidade, né? É adequada, né? Eu gosto bastante. Eu acho que essa mistura eu acho que a gente precisa também, né? Já faz parte da nossa vida. Eu acredito que veio para ficar e é um mecanismo que se vai te ajudar, que bom que ele existe e que seja bem usado, né?
Com certeza. Não consegui. Mais uma ainda. ferramenta. Eu também não tenho. Uma rica ferramenta. Eu consigo escrever no computador, eu vou de boa. Agora, ler, eu estudo. Se eu estou estudando, né, eu consigo no computador. Agora, por prazer, ainda não consegui. Né? Quem sabe? Ler no computador, ler no celular, me cansa muito. Né? Porque eu acho que a questão da luminosidade adequada, entende? Por exemplo, pode ser o teu exemplo de não conseguir ler. E o Kindle, ele te dá essa... Ele alcança isso daí, né? Foi feito para esse fim, né? Lu, o que mais trouxe pra gente? Foi uma tarefa muito difícil, eu disse antes de nós começarmos, né, que escolher livro não é muito fácil, porque eu leio de tudo. Eu sou uma leitora eclética e acho que o que me faz ter essa diversidade também é o trabalho com o pré-vestibular. Eu trabalho com o 3º ano de ensino médio desde 1989, então é muito tempo preparando leituras para ingresso nas universidades. E eu acho que uma das tarefas mais difíceis de quem é professor, né? É ter que, a cada ano, 3, 4 listas diferentes, tu ter que suprir um pouco de cada uma daquelas coisas e ter que saber o que discutir com o teu aluno. Então, não e a redação tem um peso. Tem, muito, muito mesmo. E na aula em literatura eu tenho que fazer esse processo, né? De gerenciar os livros para diferentes listas o tempo todo. Então, eu preferi trazer um exemplo de cada nicho, assim, que eu acho o meu livro de vida, né? O Vinícius, porque eu adoro poesia e esse aqui eu ganhei de uma ex-aluna, uma pessoa muito querida para mim, adoro, e que eu tenho certeza ela me enxergou aqui, né? E tenho um carinho enorme por esse volume do Vinícius. Trouxe uma das literaturas, eu tentei, na verdade eu venho ouvindo já o podcast aqui, eu tinha separado outros livros que eu uso para ler o mundo, para estudar o que está acontecendo aí fora. Eu tinha separado Humanidade, mas aí foi o livro de que eu falei quando eu gravei o vídeo para Vanguarda. Eu tinha separado Originais, alguém já tinha comentado. Aí eu tinha separado, não vou me lembrar o que é. Bom, o Naufrágio, acho que ninguém comentou. Esse livro é incrível. Ele faz uma leitura muito interessante do comportamento do homem à medida que a gente vem num processo de evolução. O Naufrágio das Civilizações vai apresentar uma perspectiva muito crítica sobre as questões de conflitos identitários. É um negócio que eu gosto para mim, para minha vida, para minha experiência, que eu posso levar para a sala de aula quando eu quero discutir com os alunos as questões de regionalização da literatura, né, dos aspectos mais diversos dela. Eu faço bom uso dele. Mostra um pouquinho essa capa pra gente, só dá uma levantadinha. Ele é incrível, é um livro assim que me abriu muitas possibilidades assim de trabalho. Acho que tem um super valor para todas as profissões. Legal. E trouxe Letícia porque na escritora mais próxima da gente, impossível, um dos livros dela de que eu mais gosto, que é a história da Dudalina, da formação da Dudalina, da marca, né? Mas Estrelas Fritas com Açúcar, eu acho que tem uma característica na Letícia de que eu gosto muito, que é como ela consegue construir núcleos bem distintos narrativos. Eu trouxe esse no plano da literatura mesmo, a literatura da ficção. Então, ela elaborar a história com vozes diferentes e com estratégias de escritas, né, que são marcadas inclusive por mudança na fonte do texto, justo para poder conduzir uma dinâmica muito, muito criativa, assim. Ela foi maravilhosa, assim. Nesse livro eu gosto bastante do que ela escreve. Então, tentei trazer um pouquinho de cada coisa, mas se me deixasse, ia trazer uma mala de livros para mostrar. Os meus prediletos são muitos, então ficava difícil de tirar. É difícil de doar, né, Lu? Ah, muito, muito. É uma tarefa bem árdua. Meus livros, os mais mexidos, os mais velhos mesmo, que me acompanham, são os livros de trabalho. Nossa, que eles não têm como me desfazer. E nem emprestar. Emprestar. Eu tenho uma máxima. Agora, nas férias de julho, eu até emprestei um livro para uma aluna e
Eu empresto o livro, mas eu lanço uma maldição. E não é minha, eu tomo emprestada do livro da Cornélia Funke, que é Coração de Tinta. E numa das epígrafes do Coração de Tinta, ela coloca uma maldição para quem pega livros emprestados e não devolve, que vai arder nas chamas do inferno, que vai sofrer o pior dos sacrifícios. Eu faço essa brincadeira, eu pego aquela imagem que eu tenho da epígrafe e mando para a pessoa. E as pessoas ficam assim, meu Deus, eu preciso devolver esse livro para essa mulher. É, mais ou menos nessa linha. Mas eu até empresto, mas eu já perdi muito livro emprestado. Muito. Mas agora eu prefiro controlar mais só. Eu digo que tudo bem que se entregar e a pessoa fizer um bom uso, ainda, né? Mas sabes que nessa linha de empresta e achar que tá tranquilo, eu trabalhava em Rio Grande, não vou me lembrar a data, nossa Sim. mãe. Trabalhei num cursinho em Rio Grande e uma aluna me pediu emprestado um Continente do Érico Veríssimo. Naquela época ele caía numa prova. E eu emprestei, só que o meu volume do Continente, ele fazia parte de uma coleção do Círculo do Livro. Capa dura. Não encontra nunca mais. É, então. E a menina desapareceu e nunca mais. E o meu livro não pude reencontrar. Então, eu tenho a coleção pela metade, lógico, que depois eu comprei o Continente, só que ele em 2 volumes, aquele era todo especial, né? Ele está lá compondo feiamente a minha coleção, mas tudo bem, reli aqueles para poder fazer as marcas que eu queria, né? Deixar tudo direitinho organizado, porque do outro já tinha tudo na minha cabeça. Porque é um livro de que eu gosto bastante. Então, eu acho que essas sensações de perda, né, em algo que faz diferença para o trabalho da gente, elas são bem ruins. Então, tento evitar. Se possível, eu evito. E pode, né? Com todo esse carinho que tem, pode escolher. Eu acho que é super, super certo. Espero que possa. Lu, Dani. Eu empresto, eu não tenho problema. Aí de vez em quando eu peço que eles me devolvam. Eu boto nas redes, né? Mandem meus filhos para casa. Eu não sei quem é que está fora indiretas. de casa. Um outro livro que eu indico, que eu acho assim, até para a gente entender essa questão hoje em dia dessa juventude eterna que está todo mundo buscando, né? Que é a Simone de Beauvoir, Todos os Homens São Mortais, né? Nesse livro é um personagem lá do século XIII que é imortal e ela vem revisitando toda a história ocidental desde o século XIII até o início do século XX. Então, eu acho que isso aqui é uma coisa assim... Ela vai questionar ambição, vai questionar poder, vai questionar morte, vai questionar vida, vitalidade, estar vivo e vital, né? Ou estar vivo e não vital e não poder morrer. Então, eu acho que esse livro hoje ele é extremamente atual para a gente poder pensar toda essa loucura que a gente está vivendo em busca de um ideal de juventude eterna, né? Essa coisa de não aceitação do tempo, de não aceitação de si, do seu processo, de ser o que se é, né? No momento em que se está, né? Então, tem o Orlando, maravilhoso também, que ele vem muito nessa batida, mas aí o Orlando, ele vem para nos dizer que a diferença entre nós, homens e mulheres, é muito mais cultural do que qualquer coisa, né? E o prazer de ser o que se é, ou que se resolve ser. Então, eu acho isso fantástico. A Clarice eu já falei. E a poesia, gente... Leiam poesia, assim, né? Porque eu sou toda poesia, né? Eu comecei a poesia com Mário Quintana, né? Depois passei a Fernando Pessoa. Eu sou uma alucinada por Fernando Pessoa, né? T.S. Eliot e... Ai, são tantos. Eu amo poesia. Pode falar mais. Eu acho... Aproveita esse espaço. A poesia, ela te permite... condensar tudo aquilo que está esparramado dentro da gente, né? Eu escrevo poesia, então quando eu escrevo é sempre esse processo assim, tá tudo esparramado, tá tudo solto e aí eu vou cortando.
né? Eu coloco todo mundo enfileirado e corto, e aí eu condenso e aquilo sai. Aí saiu de mim, aí eu já não me lembro mais, mas aquilo, né, passou por um processo, né? Ele passou por um processo, ele passou por um pensar. E eu acho que Cecília Meirelles, Mário Quintana, eles têm esse poder, assim, né, de sugar tudo aquilo da palavra, né? Essa autora que nós vamos comentar, né, na Feira do Livro, a Aline Bay, ela tem um poder de condensação que é uma coisa assim extraordinária. Uma moça tão jovem, né, com tanto poder, assim, eu fiquei encantada, né, com a narrativa dela, eu fiquei encantada, assim. Então, eu acho que a gente está precisando de poesia, né? Só que para ter poesia tem que ter palavras. E para ter palavras tem que ter literatura, né? Para ter literatura senão, tem que ter livros. Tem que ter livros, porque senão a gente fica muito pouco o que falar. E se eu tenho muito pouco o que dizer, eu tenho muito pouco o que pensar e eu fico muito pouco. Se entrar pouco, vai sair pouco. Vai sair pouco. E aí eu fico muito manipulável. Qualquer coisa me manipula, qualquer coisa me joga para a direita, qualquer coisa me joga para a esquerda, qualquer coisa me joga... Sem argumento, né? Sem argumento. Eu preciso disso hoje, porque... Né, a pergunta que eu mais faço lá em casa, que irrita todos, né, constantemente. Né? Responde, não posso, estou pensando. Né? Se me foi feita uma pergunta, eu tenho que pensar na resposta. Vai levar um tempo, né? Quando a resposta estiver pronta, eu te dou. Né? Então, esse bate e volta que está nos deixando muito pouco. Né? Imediatismo. Né? É o imediatismo, que, por um lado, parece que aplaca uma angústia, que é a angústia do tempo, que eu sei que o tempo traz angústia, né? Quando o tempo não passa, a gente quer que o tempo passe, mas passar para quê? Mas eu acho que está passando rápido demais. Não, e passar para quê? Pode passar rápido demais, não tem problema. Contanto que eu saiba por que ele está passando. Tem que ter um propósito. Né? Mas quando tu fala que a resposta tem o tempo, né? Realmente é bem difícil da gente esperar esse tempo da resposta. Para tudo mesmo. Para tudo, né? O que tu acha? Mãe, tô pensando. Calma. Daqui a pouco eu te digo o que eu acho. Quando eu souber o que eu acho, eu te digo o que eu acho. Por enquanto, eu não sei ainda o que eu acho, né? A mesma coisa com aluno de mestrado, aluno de doutorado. Tem sempre essa premissa pelo tempo, né? Tá, então é essa a pergunta? Não sei se é essa a pergunta. Tu consegue responder essa pergunta que tu fez? Mas isso leva a pensar assim que nós esperamos a resposta muito rápida e a gente quer dar a resposta muito rápida também, né? Não, a Daniela está levantando aqui vários questionamentos, né? Muitos questionamentos em relação a essa questão do tempo. De tempo, totalmente. Porque isso é a palavra, né, gente? Isso foi o instrumento que a gente usou para mediar tudo que tinha dentro da gente com o mundo físico. A gente elegeu isso, né? Elegeu-se a palavra. Mas daí a isso ter o mesmo significado para ti e para mim, não vai ter. É que nem, né, a Luciane falou do livro. Ela abre o Pequeno Príncipe e tem um significado para ela. Para mim tem outro. Sem dúvida. Né? Tem gente que odeia a Clarice, tem gente que ama a Clarice. Né? Tem gente que não suporta o pragmatismo do Mário Quintana, tem gente que adora a sua crueza. Eu acho que isso é o bacana do livro, né? Só que para isso, tu tem que te propor a conhecer. Para saber o né? que tu vai gostar, o que tu não vai gostar. Né? Porque se alguém te conta a história, que nem eu digo do Chapeuzinho Vermelho em 7 linhas, isso não é incentivo à leitura. Isso é incentivo a olhar a figurinha. É função escópica, aquilo que entra pelo olho, que eu não sei como é que está sendo ressignificado para uma criança que tem um vocabulário restrito. E eu vou tirando o vocabulário dela. Não precisa, tem a imagem. A gente chega a um ponto em que a maior dificuldade, falando da minha realidade dentro da sala de aula, a maior dificuldade dos estudantes hoje no pré-vestibular, na prova de linguagens do Enem, por exemplo, é responder as perguntas em que há poesia. Porque não tem hábito de ler poesia. A poesia se torna
difícil, ela não atinge os estudantes e eles também não identificam dentro da ordem da questão para que lado no texto eles têm de olhar e o que tem que chegar neles para dar a resposta Precisa e não atenção, cair no distrator, né? E eles não conseguem desenvolver essa habilidade. Eu passo o ano trabalhando com isso. E insistindo e mostrando o caminho. Sabe o que mais me angustia, Lu? É que eles não conseguem ler as instruções. Aí, quando a gente vê que o problema está no que eu tenho que fazer. Ah, mas eu acho que assim, não. Volta e lê a instrução. Está na instrução o que tu tens que fazer. Ah, mas eu pensei, só um pouquinho, mas o que está escrito é que tu tens de refletir especificamente sobre aquilo. Eu mexo com eles em aula que é a guampa em cabeça de cavalo. Tu está enxergando o guampa em cabeça de cavalo, tu vai olhar para a prova e vai fazer tentando dar uma resposta coerente, né? Então, o direcionamento da pergunta. Ah, mas é um poema, tá? Mas ele me deixa livre? Não. Se a prova está te direcionando, ele não te deixa livre. Simples e fácil. E isso não é uma tarefa simples. Dá muito trabalho. Porque parece que nós todos, assim, isso foi uma coisa que eu acho que a pandemia nos deixou de muito ruim. Nós vivemos num mundo de verdades individuais. Todos nós achamos que nós temos a resposta para alguma coisa. Sim. Né? Então, mas eu pensei que era assim. Tá bem, mas não é. Então, quando um adolescente escuta tá bem, mas não é, isso vai reverberar em toda uma estrutura, em toda uma família. Como assim não é? Muito não, forte não é. de posicionamento. Não é. Tem esse ponto de vista, tem aquele. As pessoas não querem entrar nesse posicionamento, elas não querem se posicionar. Não. Então, isso a gente acaba refletindo em tudo. E olha a que ponto a gente chegou, né? O quanto a literatura, o quanto a leitura, o quanto a gente ler, né? Que a gente está falando aqui tanto da questão dos poemas em si, porque o poema, quanto menos linhas ele tem, mais profundidade ele vai trazer. Então, normalmente. E mais espaço em branco para ti ele deixa e aumenta a angústia. Justamente. Né? Porque vem aquele espaço começa a ficar assustador. Meu Deus, o que eu faço com isso agora? Nada. Né? Só fica. Né? Olha aí, só fica. Né? Aguenta o tempo. Aproveita. A gente está chegando ao final, olha só. E Passa muito rápido. Passa muito rápido, né? A questão do tempo. Laerto, queres fazer mais algumas perguntas? Eu tinha uma aqui, mas acho que as duas elas já responderam, tá? Se elas acreditam que o livro transforma as vidas, então foi até uma frase que eu tirei do teu Instagram, que tem lá, que eu achei bem bacana, que é a questão de tão profundo que é uma frase tão curta, né? Que o livro transforma as vidas. Eu acredito nisso. Acredito, e eu sempre pergunto para os meus alunos, tem um momento no ano em que eu faço essa pergunta em aula. E é um momento muito específico, porque eu estou trabalhando com arcadismo, e os autores do arcadismo, eles vivem uma vida determinada, com os luxos permitidos à época, lá do século XVII para o XVIII, e aí eles criam uma literatura em que eles são pastores, né, cuidando de ovelhinhas e vivendo numa choça, e eles e as suas amadas pastoras. E eu sempre mexo com eles, eu digo, essa estratégia, ela serve para que fim? Vocês acreditam que a literatura é capaz de transformar as pessoas? E aí, naquele momento, a resposta mais óbvia, não, claro que não. E aí, muito tempo depois, eu faço a mesma pergunta numa outra perspectiva, quando a gente pega aquele período, pegar um período bem específico de que eu gosto muito, que é o período da poesia de 1930, onde está Cecília, Quintana, Manuel Bandeira e Drummond, que é um grande articulador ali da poesia desse período, e ele usa a poesia como um instrumento de transformação, ele quer mudar o mundo por meio dela. E logo depois, 4 anos depois, ele chega à conclusão de que ele não é capaz de fazer isso. Ele vai publicar o outro livro e ele abre o livro seguinte dizendo, eu não consigo fazer isso funcionar, não está dando certo, né? E aí a gente volta a fazer o questionamento, e aí? Vocês acreditam que a literatura é capaz de transformar?
o mundo. E, na verdade, a resposta que todos eles acabam chegando de alguma forma é que ela transforma o homem. Ela é transformadora, ela vai pautando algumas pequenas mudanças, ela vai fazendo articulações diferentes no homem e, obviamente, daí vem uma transformação do mundo em que esse ser humano está envolvido a longo prazo. Então, sim, de certa forma, ela transforma o mundo, né? E eu quero acreditar nisso. Eu parto do pressuposto de que se eu deixar de acreditar que a literatura é transformadora, eu não posso mais ser só uma professora de literatura que vai ficar reproduzindo escola literária e característica. Eu quero que o livro faça sentido. Eu não fico expressando a literatura por ela ter sido montada num tempo, que seguia regras. Eu quero que eles enxerguem o que está por trás da escrita daquelas pessoas. Então, quero que ela se torne um instrumento de mudança dos meus alunos. Quanto eu alcanço disso? Até eu postei isso esses tempos. Eu acredito que se eu atingir 5% dos meus alunos, eu estou feliz. E nisso significa chegar neles e fazer eles se transformarem em leitores ou despertar o leitor que está ali adormecido dentro deles. E eu tenho conseguido fazer isso de certa forma, né? E recebo bons retornos disso ao longo do tempo. Então, eu acredito que o caminho é esse. Por quanto tempo mais eu vou conseguir ficar fazendo esse jogo com a nova geração? Não sei. Não sei, porque tem sido cada vez mais difícil. Mas eu acho que, enquanto eu conseguir atingir essa pequena porcentagem, eu já estou me sentindo satisfeita. Parabéns. Pelo menos esse é o meu encaminhamento, né? A tua parte está sendo feita, né? Quero acreditar que sim. Se está 100% certa, não sei, mas pelo menos eu quero acreditar que sim. Tudo que a gente conversou, com certeza, assim, vocês têm mostrado, né, esse outro lado com as pessoas que chegam até vocês. Eu acho que a partir daí é que a gente fica tranquilo, assim, né? Traz essa... Eu estou pensando no transformador, né? Eu acho que eu já parto mais para uma coisa estruturante, assim, porque eu acho que a palavra ela se institui pelo poder, né? A palavra é poder. Quando tu tem as palavras, tu já sai na frente milhões de vezes. Então, ela é estruturante de um ser pensante, de um ser capaz e de um ser que se propõe a construir algo novo, né? Porque sem a palavra e sem a estrutura linguística que vem por trás da palavra, tu não vai. É verdade. Tu não vai. Então... Eu acho que uma coisa alimenta a outra. Acho que sim, né? Aonde a gente vai chegar, não sei. A gente já chegou bem longe. Muito, né? Eu acho que a gente chegou longe. Quantas vezes já disseram que o livro ia morrer? Não morre, gente. Muda de lugar, mas não morre. Muda de narrativa, mas não morre. Eu acho que e muda de formas, né? Mas o físico em si não morre. Eu já passei por isso também. Uma vez eu fui para uma Bienal do Livro no Rio e disse, gente, fecha a livraria. Porque vai acabar, assim, eu voltei apavorada. E isso faz o quê? Uns 8, 10 anos? Acho que foi 2015, não foi? Nossa. É que nem ser professor. Quantas vezes já me disseram que eu vou ficar sem trabalho? O ChatGPT agora é o próximo. Digo, ok, tá bem, vamos ver. Então, né? É isso, assim, vai mudando a forma, mas enquanto a gente der valor para a essência, isso não vai mudar nunca. Né? E a Daniela, assim, ela ensina inglês, mas atrás do inglês da Daniela, ela ensina muito português. Sem dúvida. É que o português é da gente, né? Por favor, né? Isso é nosso. Quando se lida com a língua, é a língua, né? Tem que estar na nossa formação. Tem que estar na nossa formação. Mas é muito diferenciado, né? Quando tu vai acabar nessa linha da poesia ainda. Então, muito mais valor para a palavra, com certeza. É verdade. Fechou? Nossa, meu Deus, gurias, assim, maravilhoso. A profundidade, né? Do trabalho de vocês, assim, eu gostaria de dar os parabéns e que vocês não desistam, sabe? Não. Disso que é tão profundo e faz tantas mudanças, assim, né? Que a gente possa realmente se dar as mãos, assim. Eu digo que falta isso, sabe?
da gente poder valorizar a questão do livro, da escola, do professor, né? A gente acabou fazendo isso em homenagem aos professores, né? Então, que eles realmente se empoderem e deem o valor que eles têm, né? Eu acho que começa muito em função disso. A gente pode passar por problemas, né, nas escolas todos os dias, de todos os tipos, sejam problemas de estrutura, problemas de relacionamento, mas a literatura contribui muito, né, com as falas difíceis, com os problemas que a gente quer tratar e com o poder que acaba tendo. Então, a gente gostaria de agradecer aí ao Parque Una, que é o nosso apoiador, que está sempre conosco. Pedir para quem não segue, para que a gente possa, sim, poder chegar mais longe, né? E através desses relatos também, poder contribuir aí com a mudança no dia a dia, na cultura, no hábito da leitura. Então, eu gostaria muito de agradecer aí a vocês, a Lu, a Daniela, um prazer imenso. Um prazer mesmo. É isso. Foi uma ótima tarde. Terminamos com chave de ouro. É verdade. Muito obrigada, gente. Obrigado, professoras. Eu acho que o que eu posso deixar é: façam que nem vocês, façam da leitura um hábito. Quem está assistindo, que siga vocês como exemplo, porque eu acho que são boas referências para novos leitores ou para as pessoas que querem ler, continuar lendo. Obrigado. Que bom. Obrigada. Obrigada. Boa noite, gente.